Fala, gurizada! Tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais uma aula de matemática básica. Eu sou o professor Fernando Luiz Trapazon e esse daqui é o canal Manual da Matemática. Esta é mais uma aula de matemática básica e hoje o tema será critérios de divisibilidade. Então, por exemplo, esse número aqui, ó, 7.834.221.402. Vocês conseguem olhar para esse número e dizer se ele é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, até 10. Vocês conseguem? É isso que a gente vai aprender nessa aula, tá? E aí vocês podem replicar essa ideia para qualquer outro número que vocês quiserem. Então vamos lá, vamos aprender tudo sobre os critérios de divisibilidade. Então, como saber se um número qualquer ele é ou não divisível por 2, por 3, e os outros algarismos aí até 10, tá? Então é isso que a gente vai ver nessa aula. Bom, não necessariamente vocês precisam utilizar os critérios, mas eles são úteis porque eles agilizam o processo, tá? Então, vocês poderiam, por exemplo, simplesmente pegar e dividir aqui esse número por 2, ó. Fazer a divisão. Se o resto der 0, significa que ele é divisível. E a resposta aqui, ela será um número inteiro. Porém, em alguns casos, como esse número que é bem grande, bem extenso, fica muito demorado para fazer toda a divisão. Então, só olhando para o critério, que é uma regrinha, já sai muito mais rápido a gente conseguir saber se é ou não, tá? Isso ajuda, por exemplo, quando a gente está tentando simplificar alguma expressão, fatorar, né? Então vamos para o primeiro caso, que é a divisibilidade por 2. Vocês vão entender na prática, tá? Então aqui, ó, para ser divisível por 2, basta que o último algarismo seja par. Então vamos olhar aqui para o último algarismo, ó. Tá vendo esse algarismo aqui? Que algarismo que é ele? É um 2. Ele é par ou não? Sim, né? Quem são os pares? Os pares são números que terminam com 0, 2, 4, 6 e 8, tá? Então, esse número, como ele termina com 2, ele é par. Logo, a gente já consegue constatar que ele é divisível por 2, tá? Então, sim, esse caso aqui, ele é um caso que é divisível por 2, tá bom? Então, é só olhar o último número. Bem fácil, né? Agora vamos para o caso de divisibilidade por 3. Bom, para ser divisível por 3, precisamos que a soma de todos os algarismos seja divisível por 3. Então, a gente não precisa fazer a conta aqui e dividir por 3, né? Fazer toda a conta. Basta somarmos cada um dos números aqui, e aí a resposta dessa soma aqui, se ela for um número que é divisível por 3, né, um múltiplo de 3, então sim, esse número será divisível por 3. Quanto que vai dar isso, professor? Ó, 7 mais 8, 15. Mais 3, 18. Mais 4, 22. 24, 26, 27, 31, 31, 33. Então, 33 é divisível por 3? Sim, né? A resposta é 11, inteiro. Logo, esse número aqui é divisível por 3. Então, sim, é a nossa resposta. É divisível por 3. Agora vamos analisar qual o critério de divisibilidade por 4. Para ser divisível por 4, precisamos que os dois últimos algarismos do número formem um número que seja divisível por 4. Então a gente vai olhar aqui só para os dois últimos algarismos. Qual é esse número? É o número 2. 2 é divisível por 4? Não é divisível por 4. Não tem como dividir 2 por 4, né? Se a gente fizer essa divisão, vai dar um número com vírgula, tá? E para ser divisível, não pode ser número com vírgula a resposta. Aqui seria 0,5, né? R$2 dividido em 4 pessoas dá 50 centavos para cada um. Logo, esse daqui não é divisível por 4, tá? Aí vocês podem ir analisando aí para os números que vocês quiserem. Vocês usam a mesma ideia que eu estou usando aqui para esse número, tá? Agora para o 5 é muito fácil, vejam. Para ser divisível por 5, basta que o último algarismo seja 0 ou 5. Se for 0 ou 5, vai ser divisível, tá? Então olhem para o nosso número aqui. Termina com qual algarismo? Com 2. Logo, não terminou nem com 0 e nem com 5, logo não é divisível por 5, tá? Agora vamos olhar o critério por 6. Para ser divisível por 6, basta que ele seja divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo.
Então, a gente já viu quais são os critérios para ser divisível por 2 e por 3. Vamos lembrar? Para ser divisível por 2, o que tem que acontecer, professor? Tem que olhar só para o último número. Se ele for par, é divisível por 2, tá? Então, é divisível por 2? É, né? Termina com o número 2, que é um número par. Agora, é divisível por 3? A gente já viu antes lá que era divisível por 3, né? Aqui, ó, deixa eu voltar aqui para nós, ó. A gente já fez a conta aqui, ó. Somou todos os algarismos e o resultado, que é o 33, era divisível por 3, ó. Dava 11. Então, sim, é divisível por 3. Logo, se ele é por 2 e por 3 ao mesmo tempo, então, sim, ele é divisível por 6, tá? Muito fácil de analisar, né? Agora vamos para o próximo critério. Percebam que eu pulei o critério 7. Por quê, professor? Eu saí do 6 e fui para o 8. Por quê? Porque o critério 7, ele é um critério um pouco complicado e não faz muito sentido, assim, ele não agiliza tanto a nossa conta. Então compensa fazer o quê? Se vocês estiverem analisando aí se é divisível por 7, o que vocês vão fazer? Pega e faz a divisão lá com a chave normal, assim, né? Faz o processo de divisão. Se der resto zero aqui, né? E aqui der um número inteiro, no caso, né? Consequentemente, então ele com certeza será divisível, tá? É muito mais rápido do que ficar usando aquele critério. Porque o objetivo é que seja ágil, né? Então, se o critério 7 não é ágil, não tem por que a gente ficar explicando ele. Vamos então para o critério 8. Para ser divisível por 8, então a gente precisa olhar para os 3 últimos algarismos. Olhando para os 3 últimos algarismos aqui, ó, deixa eu selecionar eles para nós. Tá aqui, ó, né? 402. O que a gente vai ver? A gente tem que observar se esses 3 últimos é divisível por 8. Então, a gente não precisa olhar todo o número. Isso que é o legal da história. Então, esses critérios, eles agilizam, porque a gente não precisa olhar todo o número. Imagina que fosse um número extenso, gigante. Vocês não vão precisar olhar todo esse número, vocês vão olhar só os 3 últimos aqui. Imagina que tivesse 100 dígitos, 100 algarismos. Né? Seria muito complicado vocês fazerem a divisão ali usando a chave, né? Então pensando, né, o 402 ele é divisível por 8 ou não? Ele não vai ser, por quê? Porque 50 vezes 8 dá 400, né? Então o próximo divisível depois do 400 seria o 408. Então o 402 não é divisível. Se a gente fizer a divisão ali, usando a chave aqui assim, ó, se a gente fizer essa divisão aqui, o que vai acontecer? Vai dar número com vírgula. Vamos fazer aqui só para a gente tirar a teima, tá? Então vamos fazer aqui, ó. Como é que faz? Pega o 40 aí, né? 5 vezes 8 dá 40. Zerou, né? Aí baixa o 2 aqui. Sobrou o resto 2. Ah, eu quero continuar. Beleza, você coloca uma vírgula aqui e continua, né? Mas perceba que já deu número com vírgula. Então, o 402 não é divisível por 8. Então a gente já tem a nossa resposta aqui, né? Vamos colocar aqui no cantinho. Não é divisível por 8. Agora vamos para o 9. Critério de divisibilidade por 9. A gente precisa aqui o quê? Para ser divisível por 9, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 9. Lembram do 3? O 3, a soma tinha que ser divisível por 3. E o 9 é parecidinho, né? Tem que ser divisível por 9. Então vamos lá, ó. Quanto que vai dar a soma aqui, professor? Vamos fazer mais rápido, sem ficar escrevendo aqui embaixo 7 mais 8, né? Vamos fazer mais rápido. Então, a gente já viu lá antes que dava 33, mas vamos conferir de novo, ó. 7 mais 8, 15. 15 mais 3, 18. Mais 4, 22. Mais 2, 24. Mais 2, 26. 27. 31. 31. 33. A gente já tinha feito, já tinha visto que era 33, né? Então aqui, ó, vamos colocar aqui. 33. 33, ele é divisível por 9, professor? Essa que é a dúvida. Se for, então sim, será divisível por 9. Porém, não é, né? Se a gente pensar na tabuada do 9, ó, 9 vezes 1 dá 9, vezes 2, 18, 9 vezes 3, 27. Tá, quase. 9 vezes 4, que seria o próximo, 36, passou. Então o 33, se a gente fizer dividido por 9, vai dar um número com vírgula.
Então, não é divisível por 9 esse nosso número aqui, tá? Agora vamos para o critério 10, que talvez seja o mais fácil de todos, né? Junto com o 5. Então, o critério 10, para ser divisível por 10, precisamos que o último algarismo seja 0. Se for 0, é divisível por 10, senão não. Então vamos olhar aqui para o último, ó. Qual é o último? O último é o 2, né, professor? Sim, verdade. Então, o 2, ele é 0? Não, né? É óbvio que não. Então pronto, já não é divisível por 10. Ó. Vamos colocar aqui, não é divisível por 10. Muito fácil, né? Então aqui a gente conseguiu fazer uma revisão aí desses critérios, e aí vocês conseguem agilizar o processo aí de cálculo mental quando vocês estão resolvendo um problema, tá? Então eu espero que vocês tenham compreendido, que essa aula tenha sido proveitosa. Anotem todos esses critérios e com a prática, com o treino, vocês vão conseguir ficar craques, tá? Desejo a todos bons estudos e se vocês gostaram dessa aula, eu vou pedir para vocês descer aí embaixo, clicar no botão de inscrever-se e lá clicar no sininho e ativar todas as notificações, que aí quando eu postar novas aulas, vocês vão estar recebendo-as e vocês vão poder estar recebendo mais aulas como esta, tá bom? Desejo a todos um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.